Não temas, disse Elias vá fazer como disseste. Mas, primeiro, prepara o que tens, um pãozinho, e traze-mo. Depois o prepararás para ti teu filho. Pois assim fala Yahweh, o Deus de Israel. A vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará, até o dia em que Yahweh enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher partiu e fez como o profeta lhe dissera e fizeram uma refeição, ela e seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, nem o jarro de azeite se acabou, conforme a profecia de Yahweh através de Elias. Como se explicaria esse fenômeno? Elias era médium de efeitos físicos, e o que é mais sério, era médium de Yahweh, como Moisés havia sido muitos anos antes. Logo depois deste acontecimento, o filho da viúva adoeceu e seu mal foi tão grave que ele faleceu. Então ela disse a Elias: Que há entre mim e ti, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar as lembranças de minhas faltas e causar a morte de meu filho. Dá-me teu filho, Elias falou. Aqui o tens, Senhor. Elias tomou o corpo da criança dos braços de sua mãe e o levou para o quarto, onde estava hospedado, colocando-o sobre o leito. Depois, chamou Yahweh, dizendo: Yahweh, meu Deus, até a viúva que me hospeda queres afligir, fazendo seu filho morrer. Estendeu-se por 3 vezes sobre o menino e tornou a invocar Yahweh: Yahweh, meu Deus, eu te peço, faze voltar a alma deste menino. Yahweh atendeu a súplica de Elias e a alma do menino voltou para ele e ele reviveu. Elias tomou a criança, desceu do quarto de cima para dentro da casa e o entregou à sua mãe, dizendo: Olha, teu filho está vivo. Agora sei que és um homem de Deus, e que Yahweh fala verdadeiramente por sua boca. Falou a viúva. Sabemos que as ressurreições são sempre consideradas como milagres. No caso de Elias teria sido um fato milagroso. O primeiro detalhe deste fenômeno é que não foi Elias, mas Yahweh quem produziu este resultado. Um segundo aspecto, digno de nota, é o fato de o profeta ter se deitado sobre a criança por 3 vezes. Estaria ele passando energias vivificantes para o menino? Não o sabemos. Elias pede a Yahweh que faça voltar a alma do menino, ou seja, a alma dele não estava longe, isto é, a ruptura dos laços fluídicos que caracterizam a morte não havia acontecido, e isso é o bastante para descaracterizar o milagre. A morte de Elias é marcada por fatos maravilhosos que estão muito mais próximos do discurso mítico clássico do que da realidade objetiva. Essa passagem diz que Elias não morreu, mas foi arrebatado. Esse fato maravilhoso se deu do seguinte modo: Elias sabia que o seria arrebatado para tanto, tomou seu companheiro Eliseu, e ambos foram para as margens do Jordão, onde já estavam 50 homens, chamados irmãos profetas. Esses ficaram à distância, enquanto Elias e Eliseu foram para a beira do rio. Então, Elias tomou seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas que se dividiram de um lado e de outro, de modo que ambos puderam atravessar o rio de pés enxutos. Facilmente, vê-se aqui ecos bastante nítidos da narrativa de Moisés, no Mar Vermelho. Elias, então, disse a seu amigo: Pede o que quiseres, que eu faço por ti antes de ser arrebatado de tua presença. Que me seja dado uma dupla porção de teu espírito. Pedes uma coisa difícil, todavia, se me vires, ao ser arrebatado da tua presença, isso te será concedido, caso contrário, isso não te será dado. Aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que um carro de fogo puxado por cavalos de fogo os separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num turbilhão. Eliseu olhava e gritava: Meu pai! Meu pai! Carro e cavalaria de Israel. Depois, não mais o viu e, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas. Apanhou o manto de Elias que havia caído e voltou para a beira do Jordão. Essa passagem é muito estranha.
Elias sabia onde seria arrebatado e o momento exato em que o fato se daria. Estranho, porque Yahweh precisaria de um carro de fogo, puxado por fantásticos cavalos também de fogo. Isso nos lembra Medeia fugindo em um carro alado, puxado por 4 dragões que vomitavam fogo, depois de ter matado os 2 filhos em Corinto, mas nos remete também às abduções, tão em moda na literatura ufológica de nossos dias. Só não nos lembra uma ação divina. Deus não realiza espetáculos maravilhosos desse tipo, porque não necessita disso. Antes de Elias partir, prometera que se Eliseu visse ser arrebatado, abduzido, ele passaria parte de seu espírito, poderes mediúnicos, para seu amigo. O que de fato acontece, uma vez que Eliseu, se utilizando do manto de seu amigo, consegue afastar as águas do rio. Mais à frente, purifica uma fonte, cujas águas tornavam o país estéril. Em prosseguimento, faz outra coisa fantástica, mas desta vez ele pratica um crime. Um grupo de meninos, por brincadeira, chamou Eliseu de careca. Irritado, ele amaldiçoou os meninos. Neste momento, saíram da mata 2 ursos, que estraçalharam as 42 crianças. A mula de Balaão. A onda invasora dos judeus vindos do Egito, cerca de 600.000 pessoas, que iam na direção de Jericó, acampou nas estepes de Moabe, além do Jordão. O rei de Balaque, sabendo o que os filhos de Israel haviam feito aos amorreus, tomou-se de pânico. Ele reuniu, então, os anciãos da cidade e lhes disse: Eis esta multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Balaque decidiu, então, que o melhor a fazer era chamar, na região de Petor, Balaão, filho de Beor, que era tido como um adivinho de grande poder. Os anciões foram enviados a Balaão, com o pedido de que ele amaldiçoasse os hebreus, uma vez que aquele que lhe bendissesse seria bendito e aquele a quem ele maldissesse seria maldito. Assim, eles partiram com o preço do oráculo. Quando a embaixada deu ciência ao profeta sobre o que desejavam, Balaão disse que os embaixadores passassem aquela noite com ele, pois iria consultar Yahweh sobre o que fazer. Os embaixadores de Moabe aceitaram a proposta de Balaão e ficaram com ele aquela noite. Depois disto, manifestou-se o espírito do Sinai dizendo a Balaão: Quem são estes homens que estão contigo? Balaque, filho de Sefor, rei de Moabe, mandou-me dizer isso: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra. Vem, pois, amaldiçoá-lo para mim, assim poderei combatê-los e expulsá-los. Não irás com ele. Não amaldiçoarás este povo, porque ele é bendito, falou Yahweh. Na manhã seguinte, levantou-se Balaão e disse aos embaixadores de Moabe: Não amaldiçoarei os hebreus, porque Yahweh é contra. Voltai para a vossa terra. Os homens regressaram e informaram a Balaque o resultado de sua embaixada. O rei de Moabe não desistiu e mandou uma nova embaixada, mais poderosa que a primeira, por causa de seus embaixadores. O profeta, porém, manteve-se firme, dizendo que por nada deste mundo desobedeceria a Yahweh. Os embaixadores voltaram e contaram ao rei o que Yahweh havia falado. Balaque, entretanto, não resistiu e mandou ao profeta uma nova embaixada, desta vez formada pelos homens mais ilustres do reino. Os novos embaixadores refizeram o pedido, entretanto Balaão continuou sem mudar a sua posição, ainda que Balaque lhe desse uma casa cheia de prata e ouro. Mesmo assim, ele pediu aos enviados de Balaque que pernoitassem com ele, pois mais uma vez invocaria Yahweh. Desta vez a resposta do espírito do Sinai foi oposta à anterior, uma vez que ele disse: Não vieram essas pessoas aqui para te chamar. Pois bem, levante e vai com eles. Vai, contudo só farás aquilo que eu te ordenar. Levantou-se Balaão na manhã seguinte, selou a sua mula e seguiu com os moabitas. Estranhamente, a partida de Balaão provocou a ira de Yahweh,
que mandou um anjo ir à estrada barrar a passagem do profeta. Ele montava sua jumenta e 2 servos o acompanhavam. Então, a jumentinha viu, na estrada, o anjo de Yahweh de pé e com uma espada na mão e, por isso, desviou-se do caminho, indo em direção ao campo. O vidente, ou profeta, entretanto, espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. O anjo se colocou em uma posição bem mais estratégica, e a jumenta, vendo-o, temeu e não quis avançar. Balaão tornou a espancar o animal. Nesse momento, o profeta ouviu o animal falar como se uma pessoa fosse. Balaão, o que te fiz para que me espanques assim? Espanco-te porque zombaste de mim e, se tivesse comigo uma espada, eu teria te matado. Espere, Balaão, não dou eu a montaria que te serviu até hoje. Tenho por costume agir assim contigo? Não. Não tens. É, de fato, um acontecimento surpreendente que um animal seja capaz de falar como se fosse um ser humano. É bom, porém, que se explique que o animal não falou, e sim o anjo, espírito, que estava ali para impedir o caminho do profeta. Como poderia ele ter feito isso? 2 hipóteses são possíveis. A primeira é a da voz direta, como acontecera com Moisés no Sinai, e a segunda seria o fato de o espírito ter aproveitado o tubo vocal do animal adaptando ao uso da palavra, como se fosse uma corneta do tipo que, antigamente, existia nas reuniões mediúnicas, para o espírito se comunicar oralmente. A Pitonisa de Endor, a primeira sessão mediúnica documentada. Esta passagem se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos de 3 a 25. A história tem início com o ataque dos filisteus aos hebreus, na época em que Saul era rei de Israel. Samuel, o grande juiz e profeta, havia desencarnado e foi enterrado em Ramá, a sua terra natal. Algum tempo antes, Saul expulsara de Israel todos os adivinhos e necromantes. Os filisteus reunidos vieram acampar em Sunam, enquanto Saul, com seus homens, tomaram posição em Gilboé, um monte que fica na planície de Jezreel, ao sul de Sunam. Saul, para chegar a Gilboé, deveria contornar o acampamento dos filisteus. Saul, ao ver as forças inimigas, teve medo e seu coração perturbou-se. Consulta Yahweh sobre o que fazer naquela emergência, mas este não lhe dá respostas, nem por sonhos, nem pelos profetas e nem pela sorte que era tirada através de 2 instrumentos chamados Urim e Tumim. Sabendo que Yahweh não desejava entrar em contato com ele, Saul decide que o melhor a fazer seria consultar Samuel. Entretanto, Samuel, como já vimos, estava morto e enterrado. Foi então que lhe ocorreu procurar uma pitonisa, médium, para invocar o espírito de Samuel. Um de seus servos lhe diz que em Endor, uma aldeia pertencente à tribo de Manasses, havia uma pitonisa que ali se refugiara, depois do decreto de banimento feito por Saul. Saul, agarrado a essa última esperança, disfarçou-se o melhor que pôde. Tomou 2 homens e partiu para a casa da médium. A mulher os recebeu muito bem e, ao saber o que desejavam, levou-os para a parte de sua casa onde costumava atender os clientes. A mulher, depois de acomodada, perguntou a Saul: "O que deseja de mim, meu senhor?" "Quero que me prevejas o futuro, chamando para mim quem eu disser." Tu deves saber muito bem que Saul expulsou de Israel todos os necromantes e adivinhos. Por que me armas uma cilada para me matar? Tão certo como Yahweh vive, nenhum mal acontecer-te-á. Está bem. A quem chamarei para ti? Faça-me subir Samuel. Aqui há uma passagem obscura, uma vez que a mulher, ao ver o espírito Samuel, dá um grito desesperado por ter conhecido que o homem à sua frente era o rei Saul. Ela então diz a ele: "Por que me enganaste? Tu és Saul. Não temas. Diga-me o que vês." "Vejo um espectro que sobe da terra."
Qual é a sua aparência? É um velho que está subindo, veste um manto. Então, Saul, vendo que se tratava de Samuel e, inclinando-se, com o rosto no chão, prostrou-se. Esta passagem merece alguns comentários. Como a médium soube que o seu consulente era Saul? O texto não nos informa sobre isso. Há, porém, duas possibilidades. A primeira hipótese seria a de que o próprio espírito tenha dito à sua médium quem estava ali. A segunda seria a de que ela própria, reconhecendo o espírito, associasse a presença dele ali ao rei de quem ele fora conselheiro íntimo. E mais do que isso, ele, Samuel, havia ungido Saul, rei de Israel. Outra questão está nas palavras da médium. Vejo um espírito, Elohim, subindo da terra. Entre nós, se diria que o espírito baixou e não subiu. Isto se dá por causa de nossa ideia de que o plano espiritual, assim como o céu, ficam no alto. Entre os judeus, porém, dava-se o inverso. O mundo dos espíritos, chamado Sheol, ficava sob a terra. Por isso, entre eles, o espírito sobe e não desce. Vamos, porém, continuar examinando a sessão mediúnica. Ao completar a sua materialização, Samuel disse a Saul: Por que, Saul, perturbaste o meu descanso? Estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas nem por sonho. Então vim te chamar para que me digas o que devo fazer. Por que me consultas, se Yahweh afastou-se de ti e se tornou teu adversário? Yahweh fez contigo o que dissera por meu intermédio, tirou de tua mão a realeza e a entregou a Davi, porque não obedeceste a Yahweh e não executaste o ardor da tua ira contra Amelque. Foi por isso que Yahweh, hoje, te tratou assim. Como consequência, Yahweh entregará, juntamente contigo, o teu povo, Israel, nas mãos dos filisteus. Amanhã, tu e os teus filhos estareis comigo e o acampamento de Israel também, Yahweh entregará nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, terrificado pelas palavras duras de Samuel e também enfraquecido, por não ter se alimentado durante todo aquele dia. A mulher se aproximou de Saul e, vendo-o tão perturbado, disse-lhe: A tua serva te obedeceu, arriscando a minha vida, obedeci às ordens que me deste. Agora, eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva, deixa-me servir-te um pedaço de pão. Come e recupera as tuas forças antes de voltares. Nada comerei, falou Saul. Mas seus servos e a mulher insistiram com ele e, por fim, ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se no leito. A mulher possuía uma novilha cevada. Rapidamente abateu-a, tomou farinha, amassou e cozinhou uns pães sem fermento. Depois serviu a Saul e os que com ele estavam. Eles comeram e, em seguida, se levantaram e partiram. Mais uma vez, não estamos frente a um fato sobrenatural, mas natural, bem natural. A comunicação de espíritos que qualquer pessoa pode ver nas sessões espíritas, em que acontecem manifestações. Passagens como essas comprovam que a mediunidade não foi criação de Allan Kardec, mas algo que acontece no mundo, desde tempos imemoriais. O espiritismo é, portanto, um fenômeno humano que está onde estiver o homem, em qualquer época ou em qualquer lugar. Quarta parte. Os milagres de Jesus. Da transformação da realidade objetiva. As bodas de Caná. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações,
e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enche de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse é o primeiro milagre de Jesus, e só é citado no 4º Evangelho, o Evangelho de João. Não se encontrando, portanto, nos evangelhos chamados sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas. Vamos dar início ao nosso estudo localizando o milagre no espaço. Diz o evangelista que ele ocorreu em um casamento que foi realizado em Caná da Galileia. Esta aldeia, cujo nome significa lugar das canas, não é mencionada no Velho Testamento. Foi neste lugar que nasceu Natanael, um dos apóstolos de Jesus. Também nesta aldeia se deu a cura, através de Jesus, do filho de um régulo que morava em Cafarnaum. O determinativo da Galileia foi usado para fazer diferença entre essa aldeia e a Caná da tribo de Azer, que aparece no livro de Josué. A narrativa começa dizendo que no 3º dia houve uma festa de casamento, em Caná da Galileia, onde estava a mãe de Jesus. De que 3º dia estava falando João o Evangelista? A resposta mais simples seria a última referência cronológica que faz o evangelista, Ju, 1:43. Refiro-me ao encontro de Jesus com Filipe. Não há inconveniência em se pensar que, de fato, o evangelista esteja se referindo a esse encontro, uma vez que para se ir da parte baixa do Jordão até Caná da Galileia e Nazaré gastavam-se exatos 3 dias. Se Cristo partiu da Betânia, na Transjordânia, e, tendo seguido o caminho mais comum, teria percorrido cerca de 110 quilômetros em 3 dias, o que nos autoriza a pensar que ele tenha percorrido, mais ou menos, 37 quilômetros por dia. Em segundo lugar, se diz que Maria, a mãe de Jesus, estava presente nas bodas. Maria teria vindo da aldeia de Nazaré, que ficava a distância de 7 quilômetros, a qual poderia percorrer com facilidade em apenas um dia. O texto nos faz imaginar que Maria já estava na festa quando Jesus chegou. O fato de Maria estar apenas com seus outros filhos parece indicar que José já havia partido para o plano espiritual. Quanto à presença de Jesus na festa, pode haver 2 hipóteses: ou Jesus foi convidado pela família do noivo, ou da noiva, ou Maria, convidada, levou seu filho mais velho, que foi com os amigos mais próximos. O texto de João prossegue com a notícia de que o vinho da festa havia acabado e com o pedido de ajuda de Maria para Jesus. Era comum que nas festas das pessoas mais pobres, que não podiam pagar profissionais, as mulheres convidadas fossem auxiliar na cozinha e na copa. Assim, se Maria estivesse nesta tarefa, explicar-se-ia o fato de ela saber, antes de todos, que estava faltando vinho. As bodas no Oriente Antigo começavam ao pôr do sol, quando a noiva era acompanhada por um alegre cortejo formado pelos amigos do noivo e outros convidados. Depois, chegavam os amigos, vizinhos, parentes, e, assim, a casa ficava muito cheia. Nessas festas, a presença do vinho era essencial, pois, de certo modo, o vinho está para Israel como a cerveja, para o Egito. Entre os judeus, havia uma expressão popular que dizia: onde não há vinho, não existe alegria. Por este motivo que, em aramaico, chamam as bodas de mistita, que significa bebedeira. Assim,
Faltar vinho em uma festa seria uma falta gravíssima. Conforme o Mishnah, a duração das bodas era de cerca de 7 dias, no caso de a noiva ser virgem, e de 3 dias, se fosse viúva. Naturalmente, em uma festa tão extensa, era normal que os convidados fossem renovados. Os escritos supõem, porém, a possibilidade da chegada de convidados inesperados. A festa foi se desenvolvendo até que faltou vinho. Neste momento, que Maria interfere junto a Jesus. Que motivo levou Maria a pedir ajuda de Jesus em um caso como aquele? Talvez ela houvesse se lembrado de uma tarde em Nazaré, quando Gabriel veio lhe fazer o grande anúncio, dizendo que ela seria a mãe do Messias de Deus. E se Jesus fosse o Messias, era de se esperar que pudesse fazer coisas maravilhosas. Talvez, durante sua infância e adolescência, Jesus houvesse realizado alguma coisa que Maria considerou prodigiosa, que fizesse com que a mãe pudesse acreditar que ele poderia fazer algo naquele caso específico. A resposta de Jesus à mãe oferece aos intérpretes do texto sagrado grandes dificuldades. Mulher, que tenho contigo? Ainda não está chegada a minha hora. Examinemos, em primeiro lugar, a frase, que tenho contigo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, esta frase possui dupla interpretação. 1. Oposição, inimizade. Em O Livro dos Juízes encontra-se a seguinte passagem: mandou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, que lhe disseram: quiete-te em mim para que hajas vindo contra mim para combater. 2. Algo que existe entre os sujeitos, mas que não os une nem separa. No livro do profeta Oséias se encontra: que terá Efraim com os ídolos? Ou seja, que relação pode existir entre Efraim e os ídolos? Ainda em nossos dias, encontra-se, com alguma frequência, em árabe moderno, a expressão malulak, que se traduz por que tenho contigo. Não te preocupes. Ainda em árabe, se diz motabainantaunana, que, literalmente, significa que diferença há entre ti e mim. No idioma sírio-caldeu, que provavelmente falou Jesus e seus apóstolos, se costuma dizer mabainanteelana, que possui, exatamente, o mesmo significado. No maltês, idioma de origem semita, se usa ainda hoje xembenitenamita, com o sentido exato de que é entre ti e mim. E se usa em sinal de surpresa, quando se nota mudança em alguém. No grego não religioso costuma-se acrescentar à frase a palavra comum, que há de comum entre ti e mim. Trata-se de uma frase feita, que pode possuir outros matizes que nos são desconhecidos. Outra interpretação possível é a seguinte: pode ser que Maria, enquanto mãe de Jesus, como toda mãe, possuísse ou desejasse possuir autoridade sobre seu filho, ou mesmo estivesse em seu íntimo certa ideia de posse em relação ao filho. Talvez, ao dizer que é entre ti e mim, Jesus quisesse ressaltar a distância espiritual entre ele e ela, e lembrar-lhe que, embora houvesse encarnado através dela, não lhe pertencia. Era necessário que a própria Maria não ouvidasse isso para se desapegar dele e sofresse menos, no tempo de seu sacrifício. Essa hipótese encontra apoio no episódio de Jerusalém, quando Jesus se perde de sua família e Maria o adverte. Ele respondeu que estava cuidando das coisas de seu pai, ou seja, que a sua missão estava além dos laços familiares. Há nesta passagem uma palavra que também tem incomodado bastante os exegetas. Refiro-me à palavra mulher, ita, em lugar de minha mãe, imá, usada por Jesus. Muitos estudiosos acharam que esta palavra seria resultante de uma atitude de desrespeito ou mesmo de desprezo que Jesus teve para com Maria. Em verdade, entretanto, a palavra mulher, nos lábios de Jesus, não significa desprezo, porém, solenidade. Em Mateus, XV, 28, ele diz à mulher cananeia: mulher, grande é a tua fé.
Ainda é preciso lembrar que, em muitos casos, a palavra mulher possui um certo matiz de ternura. Y. Elion, um notável estudioso do Oriente Bíblico, escreveu sobre esta passagem o seguinte texto: a palavra mulher é sinal de um tratamento elevado e, por conseguinte, é também uma expressão que indica um certo distanciamento, como acontece, muitas vezes, na vida familiar do Oriente. O oriental pode falar, em certas circunstâncias, sobre si mesmo, na terceira pessoa e, do mesmo modo age com os outros, pois é uma forma de expressão empregada no trato elevado. O oriental costuma dizer, não só a sua esposa, como também, em certos casos, a sua mãe, Jamara. Ó, mulher! Por este texto, podemos concluir que, ao usar a palavra mulher, Ita, Jesus usou um sinônimo da palavra mãe, Ima. Porém, com um sentido muito mais elevado. Resta examinar a expressão ainda não é chegada a minha hora. De que hora Jesus está falando? De fato, Jesus ainda não havia iniciado sua vida pública como o Messias de Israel. Conforme a crença popular, o Messias deveria se manifestar por meio de sinais e prodígios. É por este motivo que, em outras passagens evangélicas, o povo pede a Jesus os sinais. Assim, o pedido de Maria não era adequado, porque o tempo do Messias ainda estava por vir. E aí viria muitos sinais: os cegos veriam, os leprosos ficariam limpos, os paralíticos se moveriam, os mudos falariam e os mortos voltariam à vida. Por certo, Maria insistiu, e Jesus, penalizado com a angústia de sua mãe e dos donos da casa, resolve atender ao desejo dela. Poder-se argumentar dizendo que Maria não sabia o que Jesus faria. Isso é verdade. Entretanto, Jesus não tinha dinheiro para comprar vinho e nem os donos da casa possuíam condições para isso. Aquela hora também, muito provavelmente, não haveria vendedores de vinho prontos para atender aos fregueses. Em outras palavras, não havia um modo normal de se resolver o problema. Daí, ela ter se valido do filho. Voltemos, porém, ao relato. Maria, segura da intervenção de Jesus, chama os servos e pede a elas que façam o que seu filho lhes ordenasse. Esta ordem dada por Maria mostra a familiaridade que ela possuía com os parentes do noivo. Os servos se afastaram e voltaram com 6 grandes jarros, chamados pelos gregos de hidras, usados para armazenar a água das abluções. Esses vasos, em geral, eram feitos de barro cozido. Os rabinos, entretanto, aconselhavam que deveriam ser usadas ânforas de pedra, porque estas eram melhores para a função purificatória a que se destinavam. Esses recipientes eram de tamanho considerável, pois cada um deles podia conter 2 ou mais metretas. A metreta equivalia ao bate hebraico, que correspondia a algo mais do que 39 litros. Assim, cada uma dessas hidrias teria a capacidade de armazenar de 80 a 120 litros. Uma hidra de pedra, que se encontra na igreja de Santo Estevão, em Jerusalém, tinha capacidade para 180 litros. Jesus mandou que as hidrias fossem enchidas com água até a boca, e assim foi feito. Jesus opera a transformação da água em vinho e pede que parte do líquido seja levado a Quitricolinos, o mestre-sala. O homem prova o novo vinho e o considera excelente. Como Jesus realizou esta transformação? Para que se entenda com clareza o que se quer dizer, vejamos a composição do vinho. Composição do vinho: água, 85 a 90%. Álcoois, 7 a 24%. Ácidos, 8%. Ácidos provenientes da uva, tartárico e málico. Ácidos provenientes da fermentação: suecino, lático, acético, subtínico, fórmico, propiônico, carbônico. Açúcares, 15%, glicose e frutose. Outras substâncias,
vitaminas e sais minerais. Todos os elementos componentes do vinho são naturais, originados do fluido cósmico universal. Já ficamos sabendo que os espíritos evoluídos podem manipular os fluidos e criar coisas materiais. Ora, o que Jesus fez foi manipular fluidicamente os elementos constituintes do vinho, para conseguir o objetivo desejado. Assim, não houve milagre, uma vez que não houve derrogação das leis naturais. Jesus caminha sobre as águas. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para um outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao caindo tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse: "Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais." Respondendo, Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" Prontamente, Jesus, estendendo-lhe a mão, amparou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Logo a seguir, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e a passar adiante para um outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vendo-os em dificuldade de remar, porque os ventos lhe eram contrários, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, nadando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou, dizendo: "Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais." E subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam endurecidos. Ao descambar do dia, os discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não havia ainda tido com eles. O mar começava a encapelar-se, agitado pelo vento rígido que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: "Sou eu. Não temais." Então eles, de bom grado, o receberam e logo o barco chegou a seu destino. Um exame inicial dos três evangelistas nos revela algumas diferenças. Nem Marcos nem João tratam do episódio de Pedro. O texto de Marcos é muito próximo do de Mateus, mas inclui um versículo, o 52, em que aparece uma explicação pouco clara do motivo do medo dos discípulos. E o de João parece uma síntese do acontecimento. João nos informa que eles iam para Cafarnaum. Vamos, em seguida, ao comentário dessas passagens. A leitura de Mateus nos dá a impressão de que Jesus estava cansado da turba ansiosa por milagres e sedenta pelo Messias. Por isso, pede aos amigos que preparem o barco para ir ao outro lado, enquanto ele despede a multidão. Quanto ao lugar, segundo Marcos, teria sido Betsaida, e conforme João, Cafarnaum. Assim instruídos, os apóstolos entraram no barco,
deixando Jesus com a multidão. Despedida a multidão, Jesus subiu a um monte para orar e lá ficou, até que a noite caiu. O vento leva o barco com os apóstolos. João especifica que o barco teria ficado a cerca de 20 ou 30 estádios. O estádio era uma medida grega, que equivalia a 183 metros. De repente, os apóstolos olharam para o mar e viam Jesus, andando à flor da água. A hora indicada por Mateus era a da quarta vigília da noite. Os judeus costumavam dividir a noite em períodos que se chamavam vigílias. A primeira começava com o pôr do sol, às 6 da tarde, a segunda tinha início às 9 horas, a terceira à meia-noite e a quarta às 3 da manhã. Conforme o relato, Jesus caminhava sobre as águas, como se em terra firme estivesse, embora o mar se mostrasse revolto. Os apóstolos temeram por acreditar que se tratava de um fantasma. O povo judeu acreditava na manifestação de espíritos e temia as almas do outro mundo, tidas como mensageiras de mau agouro. Percebendo o temor que se apossara de seus amigos, Jesus tranquiliza-os e eles se acalmam. Neste momento, Pedro interfere. Cheio de fé, deseja ir até onde estava Jesus, e consegue, graças à sua crença com a ajuda do Cristo. Porém, de repente, Pedro duvida e, nesse instante, corta o efeito que me fez caminhar sobre as águas por alguns segundos. Esse fenômeno possui duas explicações hipotéticas. A primeira seria a levitação. Jesus estaria levitando sobre as águas com seu corpo de carne, e a segunda presume que ele teria projetado o corpo astral e com este se apresentado aos apóstolos. Creio ser mais provável a primeira hipótese, uma vez que Jesus subiu no barco e continuou a viagem normalmente. Se tivesse sido uma projeção, o corpo de carne estaria em outro lugar e não ali. Justifica esse ponto de vista o fato de o próprio Pedro ter levantado por alguns momentos. Por fim, ainda se pode argumentar que esta passagem, que não se encontra nem em Marcos nem em João, pode ser uma inclusão tardia para evidenciar a pessoa de Pedro. A primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-o, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e já vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes, vós mesmos, de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então, ele disse: trazemos. E, tendo mandado que a multidão sentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, abençoou-os. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e eles, as multidões. Todos comeram a ponto de se fartarem e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, vindos de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer.
Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Como iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo-o, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus ordenou que todos se assentassem, em grupo, sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100, e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos também distribuíram os 2 peixes. Todos comeram até se fartarem, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que haviam feito, e ele, levando-os consigo, retirou-se, à parte, para outra cidade, chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, hospedem-se e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então, ele disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, os partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram até se fartarem e, dos pedaços que sobraram, foram recolhidos 12 cestos. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíade. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e ali assentou-se com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compramos pão para lhes dar de comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens eram em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes o quanto queriam. E, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços do pão de cevada que havia sobrado. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é realmente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, a fim de arrebatá-lo com o intuito de proclamá-lo rei, retirou-se, novamente, sozinho para o monte. Mateus começa dizendo que Jesus tomou um barco e foi para um lugar deserto. Lucas diz que este lugar ficava perto de Betsaida, região sob o domínio do tetrarca Filipe. O que motivou o afastamento de Jesus? Vejamos, o lugar onde vivia Jesus com seus discípulos estava sob a jurisdição de Herodes Antipas. Nesta região, eles gozavam de relativa segurança. Aconteceu, porém,
que começaram a surgir boatos a respeito de Jesus e suas curas, o que inquietou bastante a Herodes, que chegou a imaginar que Jesus fosse o próprio Batista ressuscitado. Esse interesse de Herodes sobre a pessoa de Jesus poderia evoluir para uma hostilidade aberta, que o mestre não desejava naquele momento. Assim, Jesus se retira do território de Herodes por uma questão de cautela, para evitar que sua prisão fosse antecipada, porque ainda não havia chegado o momento do grande sacrifício. O plano divino possui etapas que devem ser seguidas e respeitadas, e Jesus, mais do que ninguém, sabia disso. Consoante a narrativa de Marcos e Lucas, os apóstolos que haviam voltado de uma missão na Galileia encontraram Jesus em Cafarnaum e, felizes, contaram a ele o sucesso de sua tarefa evangelizadora. Marcos nos informa de que o trabalho foi tão árduo que nem tempo para comer eles tiveram. Provavelmente, teria sido por isso que Jesus pediu para descansarem um pouco em um lugar afastado. João e Mateus omitem essa informação. Lucas, como já vimos, nos diz que eles foram para um lugar chamado Betsaida ou Betsaida Julias, que pertencia ao território da Gaula Nítida. Possivelmente, Lucas já tenha citado esta cidade para dar uma ideia do local onde fora Jesus, uma vez que havia lugares desertos nas proximidades de Betsaida. Conta Mateus, entretanto, que, mesmo nesses lugares ermos, as multidões não deixavam Jesus em paz. Em Lucas, Jesus atende com generosa solicitude aquelas pessoas, sem o menor sinal de aborrecimento. De onde vinha essa quantidade enorme de pessoas? Marcos nos diz que eram provenientes de todas as cidades. Não é improvável que as pessoas houvessem se encontrado em Cafarnaum, como um lugar ideal para ir a Jerusalém, a fim de festejar a Páscoa, que, segundo João, estava próxima. Cafarnaum era, então, um centro de caravaneiros por onde se poderia subir a Jerusalém, seguindo o Vale do Jordão, evitando-se, desse modo, passar pela terra dos odiados samaritanos. Aqueles judeus, por certo, ouviram falar em Jesus e nas curas que fazia, daí o interesse em estar com ele. A distância entre Cafarnaum e os arredores de Betsaida não era muito grande. Cerca de 10 quilômetros. Essa distância, por certo, foi facilmente vencida pelos peregrinos, que, inclusive, chegaram antes de Jesus e dos seus. Foi por esse motivo que Jesus encontrou aí uma grande multidão à sua espera, o que causou-lhe grande compaixão. Não se sabe quanto tempo Jesus passou atendendo aquelas pessoas que o procuravam, mas deve ter sido um largo espaço de tempo, pois Lucas nos diz que o dia começava a declinar. Os judeus chamavam assim o espaço de tempo entre o meio-dia e o pôr do sol. Naturalmente, aquelas horas do dia as pessoas estivessem com fome. Nos sinóticos, são os apóstolos que se preocupam com a necessidade do alimento, mas em João, é o próprio Jesus. Em Mateus, eles sugerem a Jesus que despeça a multidão, para que possam comprar alimentos nas povoações periféricas ou mesmo em Betsaida. Jesus responde que o povo não precisava sair, uma vez que eles mesmos poderiam alimentá-lo. Entretanto, eles argumentam que não poderiam alimentar tanta gente com 5 pães e 2 peixes. João explica que os pães e os peixes pertenciam a um rapaz. Tratava-se de pão de cevada, que era o alimento próprio das classes menos favorecidas. Jesus pede os pães e os peixes e, erguendo os olhos para o céu, murmura uma prece. Todos os membros da multidão estavam sentados na relva, divididos em grupos. De repente, as cestas rústicas, chamadas em grego copines, começaram a se encher de pão e peixe, e todos comeram até se fartar, e jartasteson, ainda sobrando uma grande quantidade de alimento, a ponto de encher com os restos 12 cestas. O número de pessoas, narram os evangelistas, foi de 5.000 almas, o que nos parece uma hipérbole. Carlos Torres Pastorino,
em seu livro Sabedoria do Evangelho, volume 3º, faz um excelente comentário sobre as hipóteses interpretativas deste milagre. A primeira dessas possibilidades é a de hipnotismo, alucinação coletiva ou ilusionismo. Essa teoria teria alguma validade se fosse um fato testemunhado apenas através da visão. Entretanto, o texto se refere ao fato de que as pessoas foram alimentadas. Aqui também cabe a ideia de alucinação. Mas, quando se diz que sobraram 12 cestas, que foram enchidas com os restos, sólidos e palpáveis, essa ideia perde a importância e o valor. A segunda hipótese diz respeito ao transporte dos pães. Nesse caso a palavra transporte deve ter uma conotação espírita e, sendo assim, o transporte consiste na desmaterialização de um objeto no local em que ele se encontra e a transferência de suas moléculas astrais pelo espaço, até o local desejado, onde o objeto é rematerializado. Esse fato encontra diversos exemplos na literatura espírita, para explicar casos em que um objeto sólido é trazido pelos espíritos para dentro de um lugar fechado. Não se teletransportam apenas objetos, pois há casos de seres vivos que sofreram esse processo. Há um exemplo citado por Pedro de Campos, em seu livro UFOs, Fenômenos de Contato, que tomamos a liberdade de relatar aqui. A história se passou em uma fazenda localizada no nordeste dos Estados Unidos, no estado de Utah. Em abril de 1966, o fazendeiro, com sua esposa, se dirigiam para a cidade, e, ao passarem pelo curral, onde estavam 4 magníficos touros reprodutores, o fazendeiro falou: seria um grave prejuízo se perdêssemos esses animais. Tão grave que, talvez, nem vendendo a nossa fazenda nos recuperaríamos desta perda. Os dois seguiram para a cidade. Na volta, o fazendeiro foi ver os animais e, para seu espanto, os 4 touros haviam desaparecido. Os empregados da fazenda e o patrão saíram pelo local à procura dos touros, sem lograr grande sucesso. Foi então que o fazendeiro teve a ideia de verificar um velho trailer estacionado em um canto do curral. A ideia, a priori, pareceu-lhe um absurdo, pois o veículo estava trancado. Nada poderia entrar ali. Entretanto, a intuição persistia. O fazendeiro abriu a porta e, não deu outra, lá estavam os touros, vivos e saudáveis. Examinando-se a porta, perceberam a presença de teias de aranha na parte de dentro, o que prova que ninguém havia aberto aquela porta. Ora, esses fenômenos podem ser realizados por espíritos não muito evoluídos e, sendo assim, não haveria nenhuma razão para que Jesus não o fizesse. Há, no entanto, um problema nessa ideia. Para ver o transporte, seria necessário que o objeto transportado já existisse, uma vez que ele é deslocado de um lugar para outro, como no caso dos touros. Assim, a dificuldade está em saber onde haveria tamanha quantidade de pães e peixes para alimentar cerca de 5.000 pessoas e ainda sobrar tanto. Mesmo assim, é uma hipótese a ser considerada. A terceira hipótese é a que encontra a sua base no fenômeno da transmutação da matéria. Esse fato é tão comum, que acontece em nosso organismo na assimilação dos alimentos pelo tecido orgânico. Contudo, muitos outros exemplos podem ser dados. Pastorino dá o exemplo da semente, que dentro da terra, transmuta a matéria sugada do solo, dando origem a uma grande quantidade de seres da sua espécie. Talvez essa fosse uma boa hipótese para este caso. Conta-se que na Índia os faquires comuns são capazes de fazer germinar uma semente com a força de suas mentes. Por fim, temos a hipótese da pura criação mental, através do que se poderia chamar de coagulação dos fluidos astrais. Diz Pastorino que havendo a substância no plano mental, fácil é condensá-la no plano astral e coagulá-la no plano material. O processo, comprovado pela ciência moderna, já era conhecido pelo autor do livro de Jó. Nesse livro, lemos,
Derramaste-me no jarro como leite, como queijo me coagulaste. É interessante que derramaste-me faz referência ao espírito. A palavra jarro no útero materno e me coagulaste, formação do corpo astral. Desse modo, as moléculas existentes no ar e provenientes de fluido cósmico poderiam